Glória a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz, amém? Aleluia. Dê uma olhada para quem está do seu lado, abençoa essa pessoa, diga: Deus abençoe sua vida, que Deus te dê graça, que Ele fale ao seu coração aqui nessa noite. Diga a essa pessoa: amo você, espero que Deus me use para abençoar a sua vida cada dia mais, amém? Que Deus nos use para sermos bênção um na vida do outro, amém, gente? Que bom que você está aqui, que bom, Rafa, que você está tirando essa foto. Deus abençoe essa equipe aí de voluntários, tão boa. Você que está em casa também, que Deus te abençoe, onde você estiver, que Deus toque, ministre seu coração. Eu sei, irmão, Suelen já começou o culto aqui falando disso, e eu sei que nós estamos, nesse momento de eleições, assim, todos nós estamos pensando o que vai acontecer, como será o futuro da nossa nação e os resultados. Eu coloquei meu celular ali no modo avião, porque não para de chegar mensagens do que está acontecendo, e eu queria, irmãos, fazer um apelo aqui a vocês. Eu primeiro queria perguntar se você percebeu algo, porque eu percebi que enquanto nós começamos a fazer não sei se foi a penúltima canção, falando que os outros tronos estão caídos, mas o dele está de pé. Você percebeu essa unção, a verdade? Até eu vi assim que era hora da Tuane subir. Tuane deu uma segurada de não vir, porque a gente percebe, há uma percepção de que é verdade. Nós temos que fazer declarações sobre o governo de Deus sobre a nossa nação. Há um engano, irmãos, e eu quero deixar aqui a minha opinião. É a minha interpretação profética. Eu tenho percebido um engano, não sobre a nação de modo geral, mas sobre os cristãos de modo geral. O entendimento de que talvez uma decisão política possa mudar a nossa condição profética. E isso não é verdade. A igreja cresce em qualquer ambiente. A igreja desenvolve e ela mais ainda cresce e avança em ambientes difíceis. Tá bom, irmãos? Então eu quero aqui só reforçar essa minha interpretação. Nós estamos debaixo do governo de Deus e isso não vai mudar, porque a Bíblia diz que o reino dele, o governo dele não terá fim, e o aumento dele não terá fim, e haverá paz eterna, haverá paz para sempre. Então nós não estamos nas mãos de nenhum político, não estamos nas mãos de nenhuma decisão política, nós estamos nas mãos daquele que criou todas as coisas, Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que governa e governa para sempre, amém? É isso que acalma o meu coração, é isso que me dá paz. Então, eu não sei se você percebeu, mas nessa hora, eu queria gritar, eu queria pegar a bandeira do Brasil, eu queria fazer essa declaração sobre a terra, mas eu queria mais, sabe? Eu queria poder falar isso para os crentes, para a igreja, e dizer: gente, não é sobre alguém, não é sobre um partido. Cristianismo está acima de ideologia. Cristianismo não é ideologia. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é sobre seguir Cristo, é sobre uma pessoa. Está muito acima. Se você definir cristianismo em direita e esquerda, você comete um grande pecado. Cristianismo é sobre uma pessoa, é sobre Cristo. E de Cristo somos discípulos e não devotos. Então, o cristianismo é sobre andar como Cristo, é sobre falar como Cristo em qualquer circunstância. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, eu queria assim desabafar, expressar aqui meu coração, e mais do que isso, o meu entendimento profético sobre esse tempo. É um momento da igreja se levantar no entendimento de que somos governados, ou deveríamos ser, pelo nosso Senhor Jesus, amém? E ponto, irmãos, e ponto. E nós vamos votar com consciência, como já fizemos. Deus abençoe as decisões aí, os resultados, mas de qualquer maneira, nós vamos conviver bem uns com os outros, porque nós somos cristãos, nós vamos ser tolerantes, respeitosos. De qualquer maneira, a igreja segue avançando até o dia em que o nosso Senhor Jesus vem, então Ele vai governar para sempre na eternidade. Ok, gente? Amém? Alguém mais percebeu isso na hora daquela música? Deixa eu ver se você teve esse sentimento. Eu tive uma vontade de ficar cantando aquela música, cantando ela, que gostoso, saía de dentro de mim, era do Espírito, não é assim? Que bom, e obrigado, Ministério de Louvor, por ter essa sensibilidade também, louvado seja Deus. Então, o meu apelo agora é o seguinte: eu queria pedir que você, desligasse seu celular,
eu não quero ficar aqui tentando repartir com você uma visão bíblica e profética, algo do céu, enquanto você, de vez em quando, disfarçadamente, dá aquela olhadinha na apuração dos votos. Tá bom? Eu sei como é que é. Eu provavelmente faria isso também, sentado aí. Então, eu quero pedir a você que nessa hora, para que a gente assim tenha respeito e concentração naquilo que o Espírito de Deus tem para nós, coloca aí no modo avião, não vai matar você. Talvez você não pode, tudo bem, você está esperando uma ligação, né, do novo presidente, não sei, ou do novo governador, talvez ele vai te ligar, né, mas se não for assim, você sabe dessa história que o pastor Luciano Subirá falou para o pessoal, ó, se não for Deus te ligando, não atenda, desliga. Aí no meio da pregação, tocou o telefone de uma mulher, e aí o Subirá tinha dito essa frase: se Deus quiser falar com você através do celular, vai tocar até desligado. Aí tocou o telefone de uma mulher. Ela falou, mas eu desliguei. Ele falou, então atende, que deve ser Deus então. Mas se você pode, então nessa hora, meu pedido é, desligue o seu telefone, ou coloque aí no modo avião, não sei, talvez você use a Bíblia nele. Mas faça isso em respeito, né, à palavra de Deus e também aos nossos irmãos aqui. Assim que terminar, aí nós vamos pedir para os irmãos aí, que tem um povo que sabe mais que nós, fala para nós o que deu aí, se o seu candidato foi eleito ou não, tá bom? Mas a sua vida, ela não é mudada por causa dessa eleição, mas ela pode ser mudada por causa dessa palavra agora. Então se concentra nisso, eu sei que Deus vai falar com você, amém? Amém, gente? Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Nós seguimos na nossa série de mensagens, Mesa. Quem tem sido abençoado por essa série de mensagens aqui? Na semana passada, a pastora Suelen esteve aqui, né, ministrando. Eu sei que pelas manhãs, pastor Jones nos ministrou, pastora Maura nos ministrou, eu não estou conseguindo lembrar. A pastora Isse também nos ministrou na primeira semana, né? E eu quero nessa noite, assim, dar sequência a isso que Deus tem falado conosco. Deixa eu dar um testemunho a vocês. Eu tenho vindo de muitas viagens, e vocês vão ver que às vezes eu estou um pouco esquecido. E eu tenho mesmo me sentido um pouco cansado algumas vezes. Essa semana, acho que foi até uma conversa com a Natânia falou, eu olhei para você e pensei, tem que descansar. Mas eu estava normal, né? Era a minha cara normal, ela falou, está cansado. Brincadeira. Mas eu vinha de uma viagem longa e cansativa mesmo essa semana. E, irmãos, eu estava ainda, eu tinha dirigido uns 40 minutos e eu já não estava aguentando mais. Eu tinha uma viagem de 5 horas para chegar até aqui. Depois de dirigir 40 minutos, eu resolvi parar, porque eu já estava muito cansado e o assunto que eu fui tratar era um assunto pesadíssimo. Então, eu parei. Tomei um café, dei uma respirada e eu me lembro de ter entrado no carro, um pouco ainda assim, cansado, pensando, meu Deus, ainda está longe, doido para encontrar Sueli e os meninos. E aí, nessa hora, eu coloquei um podcast para eu ouvir na viagem, e eu entendi do Espírito, e o Senhor me dizendo, Cezinha, agora se aquieta aqui na mesa, vamos comigo aqui, você vai dirigindo, se aquieta, e eu quero cuidar de você. E sabe, irmãos, eu estava pensando assim, que naquela hora, mais do que resolver os meus problemas, porque às vezes a gente vai para a mesa do Senhor para ter nossos problemas resolvidos, mas naquela hora, mais do que resolver os problemas, e eram grandes os que eu fui resolver, o Senhor queria mesmo era me dar o que comer, cuidar do meu coração, cuidar da minha alma. E eu fui muito alimentado naquelas horas seguintes de viagem ali, só eu e o Espírito de Deus. E eu quero te dizer hoje, Ele está te dizendo, venha para a mesa. Venha para a mesa. Essa é uma série de mensagens para convidar nós, filhos de Deus, à mesa, a voltar para a mesa, não sair da mesa. A Bíblia diz que há uma mesa preparada para os filhos. E eu quero insistir com isso. A Bíblia fala que pelo menos 22 vezes você vai encontrar a palavra mesa no Novo Testamento. Mas ela vai aparecer 237 vezes, pelo menos, no Antigo Testamento. Ou seja, é uma ênfase. Eu falei aqui, já no primeiro domingo, eu falei que, à medida que amadurecemos, a impressão que eu tenho é que nós damos mais valor à mesa. Quanto mais maduros nós nos tornamos, parece que mais a mesa passa a ter um significado para a gente.
passa a ser valorizado. Os imaturos não querem. Os imaturos estão correndo, procurando em outros lugares. Mas os maduros entenderam que o lugar de um filho, de uma filha, é sentado na mesa com seu pai. Amém? E eu quero tratar um pouquinho disso aqui. Agora, você deve ter visto que tem 2 mesas aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Eu até quero fazer uma reclamação para a dona Marli. Dona Marli é quem preparou as 2 mesas. Eu quero fazer uma reclamação, porque nós falamos assim, dona Marli, tem como a senhora fazer uma mesa muito bonita? E aí isso ela conseguiu. Ela falou, agora tem como a senhora fazer uma mesa muito feia, mas até o feio da dona Marli é bonito. Né? Era para ser uma mesa de demônio, né? Uma mesa feia. Ela pôs uma coisa seca ali, brincadeira, dona Marli, a senhora é uma bênção. Isso aqui hoje vai representar para nós um texto que nós vamos ler da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o verso 21 até o verso 23. E eu falei para o Faísca, para a Sônia, para eles colocarem minha água aqui numa dessas mesas. Eu falei, não, mas numa dessas não, põe nessa, que eu não vou ficar tomando água da mesa de demônio, né? Então a minha caneca de água está aqui, tá bom? Para reforçar a mensagem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E ele diz assim: porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Presta atenção. Ele está fazendo uma pergunta aqui muito séria. Você é doido? Ele está falando, você é maluco de provocar a ira do Senhor, o ciúme dele? Você tem certeza que você vai fazer uma coisa dessa? Será que, assim, você vai saber lidar com isso? Você é mais forte do que ele? Paulo está falando isso à igreja de Corinto, é sobre uma igreja. Paulo não está falando isso com as pessoas do mundo. Ele está falando isso com gente que está indo à igreja. Amém? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então Paulo está falando sobre 2 mesas, 2 cálices e 2 mesas. Cálice do Senhor, cálice de demônio, mesa do Senhor, mesa de demônio. Então é isso que está representado aqui hoje. A mesa do Senhor e a mesa de demônios. Eu quero que você guarde essa imagem. E talvez você diga assim, não me lembro nem muito bem o que foi que o pastor falou, mas eu tenho uma imagem daquele dia, e essa é a imagem. Havia uma mesa preparada que simbolizava aquilo que Deus tem para mim. Mas há também uma mesa, e Satanás, segundo a Bíblia, também preparou uma mesa, e ela está posta também, esperando aqueles que, porventura, saírem dessa mesa aqui. Amém? Agora, 1 Coríntios também, é só virar a folha, capítulo 11, no verso 26. Então, Paulo, ele fala aqui das mesas de demônio e tal, para em seguida ele falar da ceia do Senhor. Então veja a ligação que isso tem. Capítulo 11 é o capítulo seguinte, no verso 26, a Bíblia diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, deixa esse texto aí, só um pouquinho. Porque sempre que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, há um anúncio que fazemos, há uma declaração que fazemos todas as vezes que sentamos à mesa, seja ela nessa mesa ou seja nessa outra mesa. Toda vez que fazemos isso, estamos declarando algo além de comer. Além de sentar e comer, há um anúncio, há uma declaração. E nós vamos aprender depois que isso é um decreto também sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore comigo. Pai, nós queremos corresponder ao teu chamado. Nós é que deveríamos estar aqui insistindo para ir para a sua mesa, correndo atrás da sua mesa, mas sempre o Senhor é primeiro. O Senhor nos amou primeiro e continua fazendo tudo primeiro. Nós, ó Deus, somos tão gratos porque o Senhor está nos chamando para essa mesa, nos chamando para esse lugar de comunhão, de intimidade, esse lugar do Senhor. Nessa hora, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, nos dê orientação,
clareza, discernimento. Nos dê, ó Deus, agora, faz do nosso coração um terreno bom para receber a sua semente. Coloca em nós fome e sede para que possamos nos assentar na mesa certa e comer do Senhor, comer com o Senhor na mesa, ó Deus, que o Senhor nos convida. Nessa hora eu oro também, repreendendo obra do inferno, voz das trevas, demônio enviado, todo projeto diabólico para calar a voz dos céus, para roubar a semente, eu repreendo agora em nome de Jesus. É uma declaração agora, está repreendido, que a voz do Senhor cubra agora toda a sua mente e coração, como som de muitas águas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, no verso 20, a Bíblia diz assim, olha que maravilhoso: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que declaração linda, em Apocalipse nós recebemos dos céus. Ele está dizendo, eu estou à porta. E ele diz, e se alguém, então preste atenção, ele não está definindo uma pessoa, ele está dizendo alguém, qualquer um, todos nós. Agora, nesse momento, ele está à porta, batendo, insistindo. Então não importa se você está aqui pela primeira vez, está ouvindo isso porque alguém te enviou o link, não importa se você está voltando, está se reconciliando com o Senhor, ou se você é um pastor, um líder, não importa, nessa hora ele está à porta do seu coração batendo. Ele está batendo e dizendo, ei, eu quero entrar, ou eu quero melhorar esse relacionamento, eu quero te trazer de volta para esse lugar, mas há algo que o Senhor está falando. A Bíblia diz, alguém, ou seja, qualquer um de nós. Eu quero que você nessa noite entenda, Ele está falando comigo. Diga para quem está do seu lado, Ele está falando com você sobre mesa. E Ele está dizendo agora, olha, se alguém ouvir a minha voz, então Ele está dizendo, duas coisas precisam acontecer. E isso parte de nós, isso não parte de Deus, não parte do céu. Ele está dizendo, eu estou falando, eu estou batendo, mas eu preciso que você faça duas coisas. A primeira é ouvir. Muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Mas o Senhor está falando conosco agora. O Senhor tem falado conosco nesses dias. E eu quero que você assim comece a pensar naquilo que Deus tem falado com você ao longo desse último ano, nesses últimos dias, porque há peças que o Senhor quer juntar para você entender de fato o que Ele está querendo falar ao seu coração, para onde Ele está te chamando, aquilo que Ele quer fazer. A Bíblia diz, então você precisa ouvir, discernir essa doce voz do Espírito de Deus. Alguém já teve o privilégio de ouvir essa voz audivelmente alguma vez? Algumas pessoas, eu já, poucas vezes, mas já também, ela é doce, ela é maravilhosa. E ela é também, irmãos, depois que você aprende, ela é inconfundível. Mas vai levar um tempo até ela se tornar assim. Por enquanto, se você ouvir e entender que é, a Bíblia diz, agora reaja e abra a porta. Então, abrir a porta, ou seja, me abrir, me preparar. Eu escutei e agora eu quero reagir, eu quero corresponder, é papel nosso. Então a Bíblia está dizendo que há uma mesa posta, há uma ceia, de se você ouvir, e se você abrir, se você reagir, não é sobre estar na igreja, não é sobre ouvir mais uma pregação, não é sobre entender o que Ele está falando comigo, e dar uma resposta a Ele hoje, e isso pode mudar a sua história, você entende? Então não é sobre vir no culto não muda a sua história, e na célula não muda a sua história, ouvir a Bíblia não muda a sua história. Satanás cita a Bíblia e sabe ela de cor. O que muda a minha história é entender que é comigo e reagir. Então hoje eu quero te convidar a reagir a essa palavra, amém? A correr para a mesa. Eu tenho entendido que esse é um chamado de Deus para nós, correr para a mesa. E por que é que Deus tem insistido tanto assim conosco? Eu tenho entendido, irmãos, que existem lições que nós jamais aprenderemos fora da mesa. Há lições, segundo a Bíblia, você vai entender que fora desse lugar de mesa, elas não vão fazer sentido para nós. Vai ter um entendimento muito confuso, mas quando nós sentamos na mesa, no lugar da intimidade, da amizade, do relacionamento com Cristo, nós começamos a entender. Jesus, quando quis trazer um entendimento aos seus discípulos sobre a aliança, preste atenção, Ele podia ter feito isso da cruz, porque foi um grande símbolo de aliança. Mas quando Jesus quis ensinar aos seus discípulos uma lição tão preciosa sobre a aliança, Ele falou, venham para a mesa e aqui eu vou partir o pão, aqui eu vou entregar o cálice a vocês e vocês entenderão. Porque há lições
que fora da mesa elas ficarão confusas. Existem coisas que Deus está tentando falar conosco, ministrar o nosso coração, mas a gente vai precisar sentar aqui, gastar tempo nesse lugar, permanecer aqui nesse lugar de relacionamento, até que a gente entenda de fato. Eu contei a vocês daquela vez em que, então, Deus me mandou ficar algum tempo, um longo tempo, tomando apenas Santa Ceia todos os dias. Eu contei isso. Escrevemos o livro Deus é Suficiente nesse período. E, irmãos, aquelas eram lições que eu podia até dizer, Senhor, por que o Senhor não me falou isso de outra forma? Por que criar um propósito? Por que criar uma mesa? Eu podia ter entendido de outra maneira. E Deus me disse, não, você não entenderia. Eu precisei criar a mesa, eu precisei te chamar para a mesa para que você entendesse a mensagem. Ou seja, há lições que fora da mesa nós jamais entenderemos. Há coisas que talvez ficarão confusas ou estão confusas agora para você e para mim, simplesmente porque ainda não estamos nesse lugar profundo de relacionamento e entendimento com o Senhor, amém? Nesse lugar de conselho, nesse lugar onde eu ouço pessoas que estão sentadas na mesa comigo, onde eu ouço a voz de Deus, mas eu ouço também irmãos que estão nesse lugar aqui comigo. Entenda, você nunca está nessa mesa sozinho, essa é uma mesa de 12, essa é uma mesa de muita gente, essa é a mesa dos filhos. Então é importante a gente entender que fora daqui haverá muita confusão. Deixa eu contar para vocês uma história que eu ouvi, achei tão maravilhosa. Há um orfanato na África, em Uganda, muito famoso, e eu conheci o pastor, que é pastor desse lugar, dessa igreja, lá em Uganda. Eu tive o privilégio até de ministrar, e o privilégio de ministrar junto, não sei bem se é privilégio, porque eu preguei depois dele, eu quase morri de vergonha, porque aquele homem tinha tanto conhecimento e tanta experiência, eu fiquei até envergonhado. Mas nesse lugar, eles fazem um trabalho maravilhoso, trazendo crianças órfãs para esse orfanato, mas assim, crianças órfãs que viveram terrorismo, que viram seus pais serem mortos, assim, violentados, e uma coisa muito terrível. Então eles perceberam que essas crianças tinham muita dificuldade de dormir, porque elas passaram muita fome. Elas tiveram tanta fome que na hora de dormir, elas não conseguiam dormir com medo de não saber se teriam uma refeição no outro dia. Então, eles entenderam que a melhor coisa a fazer para essas crianças dormirem tranquilamente era entregar um pãozinho para cada uma. Então, eles davam um pãozinho para cada uma delas segurarem de noite e elas, então, dormiam com a certeza de que teriam comida no outro dia. É uma coisa muito pesada, não é verdade? Mas, então, eles foram além. Por quê? Eles, então, no outro dia acordavam, comiam aquele pão e já começava de novo a angústia daquelas crianças. Então, tudo que eles iam fazer, ensinar a Bíblia, sentavam elas não conseguiam prestar atenção. Então, eles tiveram uma ideia. Eles tiraram elas da sala de aula, levaram elas para um refeitório, colocavam naquele refeitório comida, o pãozinho, o bolinho, o leitinho delas, e dali, da mesa, elas paravam para prestar atenção nos professores. Quem está entendendo? Então, o que eles fizeram foi entender que fora da mesa, aquelas crianças jamais receberiam lições que na mesa elas facilmente receberiam. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Fora da mesa ouvimos muitas vozes. Entenda, quando nós saímos dessa mesa, nós estamos indo para essa mesa. Fora dessa mesa vai ficar muito confuso. O meu chamado vai ficar confuso. Vai ficar confuso perdoar. Vai ficar um pouco estranho ofertar. Vai ficar um pouco estranho me entregar. Vai ficar um pouco estranho liberar a ofensa. Fora dessa mesa aqui haverá confusão. O Senhor está nos chamando para a mesa, porque nessa mesa você vai aprender lições que fora dela jamais aprenderemos. Quem está entendendo? Esses dias, irmãos, Deus tem me lembrado de algumas histórias. Eu entendi que era para ministrar o meu coração. Histórias de mesa, histórias assim. Eu já contei para vocês muitas vezes de quando nós levamos o seu Luiz para a nossa casa, aquele mendigo. Mas eu estava me lembrando, eu já contei talvez assim um detalhe dessa história, que é que quando o seu Luiz, aquele mendigo que foi morar na nossa casa lá em Londrina, ele veio para a nossa casa, na primeira noite, nós demos roupa para ele. E ele colocou, então ele foi tomar banho, lembra que eu contei para vocês? Foi tomar banho, eu raspei a cabeça dele, eu tinha uma maquininha, raspava a minha, raspei a dele, barba, fiz ali uma de Pentecoste, né, de Diego, estava ali cortando, fiz para ele. Ele foi tomar banho, tomou um banho,
Nós demos roupas limpas para ele e ele saiu dali. Ele até escovou o dente, eu brinco que ele escovou o dente. E a gente lá do lado de fora ficou desesperado, falando com qual escova de dente ele está escovando. Que desespero, né? Ele tinha 2 dentes, quis escovar assim mesmo, deu um desespero. E eu falava, tomara que não seja minha, né? Seja de qualquer outro. Quando ele sai de lá, cabelinho cortado, barbinha feita, roupa limpa, e ele, irmãos, ele vem para a mesa, porque agora a gente tinha preparado uma janta. E o seu Luiz, até ali, ele está um pouco sem entender. Vocês vão me colocar aqui? Eu vou poder dormir aqui? Não, aquele colchão é seu. Aqui, essa roupa é sua. Então, ele senta na mesa. E ele senta na mesa, irmãos, e eu me lembro, porque eu já contei isso muitas vezes, eu me lembro do que a gente tinha para comer naquela noite, que era um pouco de feijão, farinha, repolho, e eu acho que era uma sardinha, não me lembro exatamente, mas era uma sardinha, alguma coisa assim. Nós estávamos passando um momento muito difícil, e era tudo que a gente tinha para comer. O seu Luiz sentou na mesa, e eu preparei o prato dele, e fiz uma oração, e coloquei o prato dele. Quando eu comecei a orar, irmãos, esse homem começou a chorar compulsivamente. E eu estou me lembrando dessa história, porque eu entendi que há ali um segredo, há ali algo que Deus quer falar comigo, com você. Mas eu já tinha dado ao seu Luiz roupa, banho, cama, cabelo, mas nada disso foi tão impactante e constrangedor como quando ele sentou na mesa com a gente. Quando nós sentamos na mesa juntos, demos as mãos para orar, ele falou, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso por mim? E eu me lembro do seu Luiz comendo, eu já brinquei que ele derramava lágrima e ranho, misturava com feijão e farinha, aquela coisa deliciosa, e ele dizia, por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque, irmãos, na mesa nós somos constrangidos. Quando ele viu que nós estávamos servindo comida, entregando a ele, e na mesa ele estava igual a nós, ele falou, eu não sou digno. O Senhor está nos chamando à mesa, há uma mesa preparada, há uma companhia maravilhosa que já foi preparada para nós. Mas sabe, irmãos, eu também me lembrei de uma outra história, eu até fico um pouco envergonhado de contar. Era aniversário da Suelen, e a gente estava em Curitiba, mas a gente estava num perrengue financeiro, irmãos, assim, uma dureza, e aí o aniversário dela seria no outro dia, eu acho, né, Suelen? E um amigo indicou um restaurante lá, falou, vai, é maravilhoso, vocês vão amar. E a gente estava lá, eu estava ministrando, eu acho, né? Vamos naquele lugar e fomos. Ô, irmãos, e a gente num perrengue, numa dureza, contando as moedas, aí entramos nesse lugar. Aniversário da Sueli no outro dia. Quando nós chegamos lá, nós já vimos que a coisa não ia ser boa. Porque quando nós paramos o carro, vieram 2 caras e já abriram as portas do carro. Eu falei, não, um negócio desse já custou tudo que eu tenho no bolso. E aí, quando a gente foi entrando no restaurante, já tinha um cara, acho que era violino ou gaita, não me lembro, já foi tocando atrás de nós, e eu falei, não vai dar certo. A gente de tênis, tinha passado o dia ali andando, o povo lá dentro, tudo vestido, muito bem vestido, e eu falei, ai meu Deus do céu. Sentamos na mesa, irmãos, e aí abriu o cardápio. E eu falei para a Sueli, nas minhas contas, dá para a gente beber uma água e ir embora correndo. Não vai dar. Não vai dar, a gente nem tinha cartão de crédito, assim, para talvez fazer uma loucura, né? Parcelar em 24 vezes uma janta, mas não tinha como, irmãos, assim, era um negócio tão caro, tão fora da nossa realidade, e eu me lembro da vergonha de dizer a Suelen, olha, nós vamos precisar ir embora, porque a gente não pode pagar por essa comida, a gente sentou numa mesa, o meu amigo me falou que dava para ir, eu quero matar esse amigo, e eu vou ter que... Nós levantamos, irmão, assim, com a vergonha. E aí, quando nós fomos sair, o cara cobrou o estacionamento da gente. Só aquele estacionamento dava para ter comido um McDonald's já. E eu falei, que coisa errada que eu fiz. E sabe, eu me lembrei, lembrando dessa história, dessa vergonha, eu me lembrei de um texto. Isaías capítulo 55, no verso 1 diz assim, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Todos vós que tendes fome, vocês que não têm dinheiro, é o que a Bíblia vai dizer, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro, sem preço, de graça, tudo o que você quiser, aleluia. Então o Senhor está nos chamando a uma mesa, irmãos, e diferente daquela que eu fui e não pude pagar, nessa daqui você também não teria condição alguma de pagar, mas Ele está dizendo, eu estou te convidando. É um banquete, é o maior que você poderá experimentar na sua vida. E mais, eu te digo, é de graça.
venha sem dinheiro, você jamais poderia pagar por isso, mas você está sendo convidado a se sentar nesse lugar e participar dessa mesa. Uma coisa interessante, irmãos, é que quando o Senhor nos chama à mesa, Ele tem um princípio. O princípio bíblico, olha que interessante, Jesus ensina isso. O princípio bíblico é que quando você for chamar alguém para a sua mesa, você deve escolher alguém que não pode te dar nada em troca. Eu não sei se você já passou por isso. Eu e Sueli, às vezes a gente fica assim, porque aquele fulano já convidou a gente para a casa dele, agora nós vamos ter que convidar ele para a nossa casa também. Nós precisamos fazer isso. E aí, às vezes, irmão, nós vamos em umas casas que servem umas coisas tão maravilhosas. Eu falo, gente, nós nem vamos chamar vocês para nós, porque nós nunca vamos conseguir chegar nesse ponto aqui que vocês chegaram. Mas Jesus ensina algo em Lucas 14, projeta para nós, por favor. Lucas capítulo 14, no verso 12, Jesus ensina assim, olha que legal. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, e nem vizinho rico, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e você seja recompensado. Antes, ao darem um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Entenda isso. Jesus não tem problema nenhum que você chame amigo e chame qualquer pessoa para ir na sua casa. Mas Ele está nos ensinando aqui um princípio. E o princípio não é sobre você chamar alguém para a sua casa, é sobre o que Ele fez ao nos chamar para a sua mesa. E disse, eu não te chamei porque você pode me corresponder. Eu não te chamei porque você vai poder pagar, porque você vai fazer algo por mim. Eu te chamei porque você era coxo, era cego e não poderia fazer algo por mim. Mas ainda assim, eu estou te chamando para a minha mesa. Quem está entendendo aqui, irmãos? Eu preciso que você entenda, nesse início dessa mensagem, o privilégio e a bênção que é o convite de se sentar nessa mesa. Não poderíamos pagar. Ele nos chamou. Há lições que não aprenderemos fora daqui. Irmãos, quantas histórias bíblicas foram mudadas numa mesa? Semana passada, a Suelen falou disso aqui. Os caminhantes de Emaús, eles se alimentam dessa mesa, da falta de esperança, da falta de expectativa, da incredulidade. Suelen falou de uma série de carências que são geradas aqui, porque aqui nunca vai ser suprido. Mas então, ao se sentarem nessa mesa com Cristo, Ele parte o pão, há uma revelação. Suelen falou isso, a nossa revelação depende da nossa alimentação. Aquilo que comemos define a revelação que temos. Quanta história foi mudada numa mesa, e eu quero profetizar hoje. Se você decidir vir para a mesa, irmãos, não é decidir vir para a igreja, não é decidir ir para uma célula, não é decidir dizer que é crente, cristão. 84% da população do Brasil diz que é cristão. Mas então nós deveríamos ter um país maravilhoso. Não é sobre dizer, não é sobre declarar, é sobre sentar na mesa e viver como Cristo viveu. É sobre vir para cá, e isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a história de uma geração que virá depois de você. A Bíblia fala que Mefibosete teve a sua história mudada nessa mesa. Quando Pedro sentou nessa mesa, depois de ter saído dela, quando Pedro senta nessa mesa, Jesus fala, ei Pedro, você me ama? Nessa mesa o seu chamado é, mais uma vez, recomeçado e restituído. É aqui nessa mesa que a nossa história é mudada. Então, preste atenção. A nossa revelação depende da nossa alimentação. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você saberia me responder em qual mesa você tem se sentado? Será que durante o seu dia todo você permanece sentado nessa mesa aqui? Eu não estou dizendo assim, de modo geral, pastor, eu fico nessa. Não. Existe algum momento do seu dia, existem algumas circunstâncias, será que em alguma área da sua vida ela ainda é secular? Será que existe algum lugar? Porque essa mesa vai definir a vida que você terá. O lugar onde sentamos muda quem somos. Olha só, não sei se você já viu, há um programa, não sei se você já viu esse programa, eu já assisti uma vez, Você é o que você come. Passava esse programa na TV, e era essa frase que eles usavam, você é aquilo que você come. E nesse programa o que eles faziam era definir a qualidade de vida das pessoas por aquilo que elas comiam. Agora, mais do que dizer você é aquilo que você come, é interessante, irmãos, que a mesa que nós sentamos define aquilo que comemos. Então, claro, eu reconheço, o nosso alimento espiritual define a qualidade de vida que temos.
Então, nossa qualidade de vida, ela é definida por aquilo que comemos. Se passamos o dia comendo coisas erradas, informações erradas, diabólicas, nos alimentando de coisas que não são da mesa do Senhor, então dificilmente nós não vamos poder ter uma vida abençoada. Então, aquilo que comemos transforma aquilo que somos, mas a mesa que escolhemos sentar definirá o tipo de alimento que teremos. Quem está entendendo? Então, tão importante quanto escolher e definir, eu quero esse tipo de alimentação, é escolher a mesa que eu vou sentar. E essa é a pergunta crucial aqui nessa noite. Qual mesa você tem se sentado? Quando você está na sua casa, com os seus familiares, qual mesa você senta? Quando as coisas fogem do controle, você fica nervoso, para qual mesa você vai? Quando as contas não estão em dia, em que mesa você procura recurso? Quando você está diante de uma possibilidade de pecado, para qual mesa você vai? Lá no seu trabalho, quando eles estão contando aquele tipo de piada ou estão tentando te manipular para fazer algo que não é correto, em qual mesa você se senta? Seu WhatsApp se parece mais com que tipo de mesa? Se você fosse ler aquilo que você recebe, os vídeos que você vê, parece mais de coisas dessa mesa ou daquela mesa? Essa é uma pergunta crucial, que você pode estar sendo definido pela mesa que você sentou. E algumas vezes, irmãos, nós estamos reclamando de coisas da nossa vida, quando seria muito mais fácil parar de reclamar, porque você gasta a mesma energia reclamando, é a mesma energia que você gastará mudando de mesa. Seria muito mais simples. Guarde o que eu estou dizendo. A Bíblia deixa claro. A mesa que sentamos define aquilo que somos. Define a comida que comemos e define então aquilo que somos. Salmos, capítulo 1. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta em roda, em mesa de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Você percebe aqui duas mesas? Então, Paulo, ele vai deixar isso claro. Paulo diz, gente, é simples. Vocês estão vivendo essa vida enferma, destruída, desgraçada. Por quê? Porque os demônios serviram a mesa, vocês sentaram. Vocês sentaram nessa mesa. Eu estou dizendo a vocês, vocês não podem sentar nas duas mesas. Irmãos, aquilo que a gente faz quando a gente vai em restaurante, isso é coisa de crente. Crente faz isso. Ah, vamos juntar as mesas? Não, a gente não faz isso. Eu odeio ir em lugar que as mesas são fixas. E a gente sempre chega com mais gente, não é assim? Negócio que a mesa é... Então, irmãos, eu vou dizer, essa mesa nunca vai ser juntada com essa. Nunca. Então não dá para eu, um pouquinho da minha rede social, é umas coisinhas daqui, né, pastor? Ah, eu vou ali, às vezes quando eu vou para o Instagram, às vezes quando eu escrevo, eu gosto mesmo de dar as indiretas, e aí ali eu falo mal de todo mundo, aí eu tenho um pouquinho aqui, mas eu já, eu sou gospel, hein? Eu sou de Jesus. Né? Eu vejo umas pornografias, mas na sequência eu já posto um versículo bíblico, eu sou bobo, eu sou gospel. Não dá. Não dá. Ah, porque agora eu votei no fulano e eu sou de Jesus. Né? Porque a bandeira é essa, eu sou de Jesus. Eu estou nessa mesa por causa do meu voto? Não. Você está nessa mesa por causa da sua posição. Por quem é que você está imitando. Isso que muda a nossa história. Paulo está dizendo, existem duas mesas. Existem. Agora, quando você senta aqui, come disso daqui, irmão, isso define quem você é. Sim ou não? Suelen estava falando comigo essa semana ainda. Ela falou, eu tenho percebido todos os dias, no mesmo horário, uma postagem da Gessiane. Todo dia, no mesmo horário, Bíblia. Tem umas coisas lá também, né? Ah, pentei o cabelo, não sei o quê, mas a Sueli falou, todo dia, no mesmo horário, eu vejo devocional, leitura da palavra, e todo dia... Irmãos, eu sei que muitos de nós fazemos isso. Mas é interessante, irmãos, quando você se senta nessa mesa, prioriza essa mesa, come dessa mesa, se alimenta dessa mesa, irmão, você se transforma em alguém muito parecido com alguém que está sentado nessa mesa, com aquele que te serviu a mesa. Não é interessante isso? A Bíblia diz que aqueles que têm ídolos, os ídolos deles são, tem olhos e não veem, tem boca que não fala e tem mão que não apalpa. E a Bíblia diz, e os que o adoram se tornam semelhantes a eles. Então eu creio que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então quando eu sento nessa mesa e adoro o Senhor e como do que Ele serve,
lembre-se, irmãos, que quando nós sentamos nessa mesa, o que está servido aqui é o próprio Cristo. Que ele diz, isso aqui é meu corpo, eu não estou servindo outra coisa para você. Não estou servindo nada gospel, não é musiquinha gospel, eu estou servindo o meu corpo. Então, quando ele levanta o cálice, ele diz, estou servindo o meu sangue, é isso que está sendo servido. Então, quando eu como, eu me encho de Cristo. Eu me encho dele mesmo. E é por isso que eu vou me tornando cada vez mais próspero, mais saudável emocionalmente e espiritualmente, porque eu vou me parecendo mais com Cristo. Existe uma outra mesa. Existe um outro lugar. Eu pedi para pôr uma banqueta, mas estou até com medo de sentar aqui. Porque eu não quero, esse lugar não é para mim, apesar de que muitas vezes eu já me sentei nesse lugar. E sou tentado todos os dias, em alguns momentos, a reagir como se eu fizesse parte dessa mesa. A brigar, a fazer coisas que não tem nada a ver com alguém que se senta lá. É interessante, irmãos, que a única pessoa que sentou nessa mesa e se levantou e saiu na história bíblica foi Judas, que saiu para trair Jesus. Cristo nunca se levantou e saiu dessa mesa. Existem duas mesas. Deixa eu te explicar uma coisa. Desde o início da humanidade, Deus criou o homem e o trouxe para essa mesa. E a história bíblica é Deus trazendo o homem para essa mesa. A história bíblica é Deus dizendo, eu te fiz e agora na viração do dia está aqui, eu estou te alimentando e todo o Éden você pode comer, há tudo para você, há um fruto que eu estou dizendo para você não coma, porque ele não está aqui nessa mesa, ele não faz parte dessa mesa, existe um fruto que não está nessa mesa, se você quiser comer, você sabe, isso é um problema seu, eu estou dizendo para você não comer. Mas a história da humanidade é Deus chamando o homem para a mesa, para o relacionamento, para a intimidade. Mas a história da humanidade é também a serpente cercando e seduzindo o homem para vir para esse lugar. Vou falar disso um outro dia, mas Deus trabalha com atração e Satanás trabalha com sedução. É diferente. O diabo está sempre seduzindo, está sempre dizendo, você vai ganhar isso quando você vier aqui. Eu vou te dar, você vai ser igual a Deus, você vai ganhar muitas coisas. Entenda, sedução não tem a ver com mesa do Senhor. Se te fizeram isso até com o Evangelho, fizeram errado, não tem a ver com o Senhor. Então Satanás está sempre seduzindo, a história humana é essa, Satanás seduzindo o homem para sair daquela mesa e vir para essa. Essas mesas jamais se juntarão. Toda vez que eu me sento nessa mesa, eu estou abrindo mão daquela mesa. Não dá para ficar um pouco aqui e um pouco ali. Quando a gente olha para a história bíblica, a serpente está tentando o tempo todo tirar o homem dali. Você vai ver, por exemplo, Melquisedeque, e ele faz ali um papel de um sacerdote, ou até do próprio Deus, é Melquisedeque dizendo, eu quero de novo trazer a humanidade para a mesa, e ele serve a Santa Ceia, maravilhoso. Ele vai servir a ceia dizendo, Deus está de novo trazendo a humanidade para a sua mesa. Mas o povo de Deus sai de novo daqui, e ele vem comer comida de Faraó. E ele come cebola, e ele come alho, e ele come pepino, que é tudo coisa ruim, irmão. Você gosta, tá bom? Gostamos de cebola, de alho, de pepino, mas não tem comparação com aquilo que estava preparado para eles. Então eles estão aqui comendo da comida de Faraó, e é interessante como eles se acostumam com essa comida, a ponto de que quando Deus diz, eu tenho maná, eu tenho coisas melhores para vocês, vem para cá, e eles sentam nessa mesa, mas eles ficam assim, que saudade dos pepinos. Que saudade daquilo que tinha na outra mesa. Era uma desgraça. Eles eram escravos aqui. Aqui, irmãos, eles viviam debaixo de jugo, mas eles estão nessa mesa e olhando para aquela. Você percebe as duas mesas? O filho pródigo está nessa mesa. O pai tem tudo para ele. E esse menino miserável, ele se levanta para ir para uma outra mesa, irmãos. E ele tem que deixar o pai para vir para essa outra mesa. Não pense, irmãos, que quando você está pecando, não pense que quando você se senta numa roda de escarnecedor, não pense que quando você se senta num lugar de ofensa, onde tudo que você come é comida de porco, não pense que você está com seu pai nessa mesa, porque ele não está. Porque ele está numa outra mesa dizendo, é só voltar. É só vir para cá, eu tenho tudo preparado para você. Mas, irmãos, a gente insiste, porque sabe o que tem nessa mesa? Nessa mesa aqui, irmãos, claro que aqui está o pecado, aqui está a iniquidade, nós sabemos, não é verdade? Eu não preciso dizer que quando você peca, você sai daquela mesa e vem para essa. Porque o filho pródigo não comeu comida de porco na casa do pai. Não foi naquela mesa que ele estava doente, magro, raquítico. Não foi, foi nessa. Agora, nessa mesa aqui, irmãos, além do pecado, da iniquidade, além disso, eu tenho percebido sutilezas de Satanás.
Às vezes a gente não percebe. Eu estou assim, bem tranquilo naquela mesa, eu estou sentado ali e eu começo a escutar conversas dessa mesa. E sabe, irmãos, dá vontade mesmo às vezes. Quero ser sincero com os irmãos. Porque eu não consigo acreditar que nessa mesa aqui com Jesus, nós vamos encontrar alguém xingando. Você consegue imaginar? Nessa mesa aqui com Jesus, você consegue imaginar alguém assim, se rebelando, xingando a autoridade? Você consegue imaginar nessa mesa aqui? Alguém? Você consegue imaginar nessa mesa alguém dizendo, estou ofendido, não libero perdão? Você consegue imaginar nessa mesa? Não, não é dessa mesa. Se você quiser se alimentar de ofensa, de coisas que fizeram contra você, você vai ter que se levantar dessa mesa, porque esse é um prato que é servido nesse lugar. O lugar onde a gente serve nossos irmãos para comer, para falar mal deles, para tratar disso, não é lá, é aqui, em mesa de demônios. Pode abrir a imagem, irmão, senão você vai ficar rodando aí o dia inteiro. Nós vamos ficar igual nós ficamos lá no operário, né? Você está acostumado com o operário, Ariel. E aí, irmãos, nesse lugar estão as comidas de demônio. Quem está entendendo aqui? Nós precisamos entender, e olha só, não é sobre a sua declaração, eu como na mesa do Senhor, não é sobre a sua declaração, é sobre a sua alimentação. O que você anda comendo? Você me fala o que você está comendo, e então está definido a mesa que você se sentou e que nós não sentamos. Ela é definida pela nossa alimentação. Não venha me dizer, irmãos, que naquela mesa tem muitas das coisas que a gente anda comendo por aí, que elas estão nesse lugar aqui. Fala para quem está do seu lado, você não pode sentar na mesa de demônios e na mesa do Senhor ao mesmo tempo. Você entende? Quando o filho pródigo percebe que ele está comendo a comida de porco, irmãos, é interessante, porque ele está sentado comendo comida de porco e ele fala, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu venho fazendo aqui? Eu vou me levantar desse lugar e eu vou correr para a casa do meu pai. E ele diz, até um empregado naquele lugar senta à mesa e come melhor do que eu ando comendo aqui. Irmão, cuida porque no seu trabalho vão te servir comida dessa mesa. Porque na sua rede social vão te servir comida dessa mesa. Irmãos, eu quero assim, é um desabafo mesmo, tá bom? Eu tenho tido a tristeza de sentar muitas vezes com crente, que eu nunca imaginava que poderia fazer o que faz. Sinceramente, nunca podia imaginar. De gente que eu tinha certeza que estava sentado nessa mesa, que fala de Deus, que fala de Jesus, eu tinha certeza que ele estava nessa mesa. De casais que eu tinha certeza que sentavam nessa mesa. De família que eu tinha certeza que sentava nessa mesa. E aí, irmãos, quando a gente vai saber mais a fundo o que vem fazendo, apesar de fingir estar nessa mesa, apesar de ter até uma linguagem gospel e bíblica, porque nem todo mundo que cita a Bíblia é de Deus, é bíblico, né? Então, apesar disso, irmãos, eu fui encontrar as pessoas no fundo do poço, sentadas nessa mesa, e sabe o que elas dizem para mim? Não, eu não sento nessa mesa, não, eu não sou do demônio. Existem muitos filhos de Deus se comportando como filhos do diabo. Existem muitos filhos do diabo se comportando como se fossem filhos de Deus, isso é verdade. Mas há muitos filhos de Deus que deveriam estar aqui, que poderiam estar aqui, mas que estão sentados lá. De maneira sutil não percebeu. A ofensa encontrou um lugar no coração. Eu me feri e agora estou fechado. Ninguém mais fala no meu coração. Olha, irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. Se você não vive debaixo de conselho, infelizmente, seu lugar é aqui. O que é viver debaixo de conselho, pastor? Eu ouço a voz de Deus, eu ouço a voz de Jesus, eu ouço a voz do Espírito Santo, mas eu faço isso através de líderes, de pessoas também que falam na minha vida. A maioria das pessoas que saiu daqui e foi para lá, como filho pródigo, saíram sozinhos. Não tinham um bom conselho, não tinha gente boa falando no coração delas. Entenda, quando Deus vai fazer as coisas, Ele não só faz para que a criação fosse boa, mas faz de maneira pedagógica. Quando ele diz, façamos o homem, ele está dizendo, eu estou fazendo dentro de um conselho. Irmãos, eu preciso ter alguém que fale a minha vida. Eu fui agora tomar uma decisão séria. Nesses dias, eu liguei para pastores, assim, gente muito mais experiente do que eu. Liguei para o meu pastor, liguei para outros pastores, procurei Suelen, procurei a equipe pastoral da nossa igreja. Me ajuda a decidir.
Porque eu tenho certeza que se eu decidir sozinho, eu posso fazer coisa errada. Porque quem não anda no conselho, é por isso que aqui é uma mesa de 12, é uma mesa com espaço, é uma mesa para mais pessoas. E de vez em quando eu encontro pessoas, elas estão caminhando para cá, elas não perceberam, elas estão vindo para cá e elas estão indo sozinhas, porque de repente são autossuficientes e não perceberam que essa autossuficiência está levando ela para uma mesa que não é para ela. Aqui, irmãos, estão ideologias que se parecem cristãs, mas que não são. Aqui nessa mesa está a relativização da santidade, a relativização da Bíblia, a relativização das práticas cristãs. Se der, qualquer coisa. Irmãos, cuidado. Nesse lugar não é um lugar que vai abençoar a sua vida. A gente começa a relativizar. Eu tenho visto isso, irmãos, desculpa. Eu tenho visto, isso tem me cansado. Eu tenho percebido pessoas trocando de mesa rapidamente. E nesses dias eu tenho ouvido uma voz urgente de Deus dentro do meu coração. Volta para a mesa, volta para a minha mesa, senta nesse lugar de conselho, senta nesse lugar onde você será suprido. Eu vou te dar o que você precisa, tudo o que nós precisamos está aqui. Quando nós vamos para lá, irmãos, é morte, é desgraça. Guarde isso. Satanás está o tempo todo insistindo para nos tirar de uma mesa e levar para outra. Mas de modo contrário, louvado seja Deus, o nosso Pai também está insistindo para nos levar de lá para cá. Quando a serpente tirou o homem e a mulher da mesa do Senhor e levou para esse lugar aqui, então Jesus, lá com a Santa Ceia, ele está agora de maneira, fazendo um contraponto, dizendo: vocês foram tirados da minha mesa lá no Éden, mas eu estou trazendo vocês de novo agora na Santa Ceia. Irmão, você lembra que Satanás tentou até Jesus ele tentou tirar da mesa? Quando ele falou, transforma as pedras em pães, você está num jejum, você está se alimentando do seu pai, mas faz o seguinte, transforma a pedra em pão, eu vou te dar uma comida. Se ele fez isso até com Jesus, imagine se ele não vai tentar com a gente. Mas Cristo está nos inserindo de volta na sua mesa. Amém? Você consegue entender? Eu preciso sentar lá e voltar aqui mais algumas vezes? Não precisa mais, né, Ariel? Já deu aí, né? Eu quero que você entenda, eu quero que você guarde essa imagem hoje. E hoje, quando você for assistir sua TV, hoje, quando você for reagir com o seu filho, amanhã, quando você se levantar, quando as coisas não derem certo, quando algo fugir do controle, você precisa se lembrar. A minha declaração tem que ser como alguém que está sentado numa mesa com Jesus. Tem que ser como alguém que está sentado diante de um conselho do Espírito Santo, do Deus que é Pai. Quem está entendendo aqui? Então eu quero terminar essa mensagem. Entenda isso. Paulo também vai dizer que todas as vezes que sentamos na mesa, anunciamos. E ele diz isso. Você leu comigo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Eu vou terminar com isso. Todas as vezes que sentamos na mesa, anunciamos. E aqui há uma palavra que eu aprendi há alguns anos e ela me marcou profundamente. A palavra anunciar é a palavra catagelo. Pode projetar para nós? A palavra anunciar é a palavra catagelo. Então, veja isso. Todas as vezes que sentamos e comemos, anunciamos. Então diga comigo, catagelo. Então quando você senta nessa mesa, você come, bebe e catagelo. Mas quando você senta nessa mesa, você também come, bebe e catagelo. Catagelo é uma palavra grega e ela era usada com algumas definições. Veja só, primeira definição, se usava catagelo para anunciar, declarar, promulgar, fazer conhecido. A segunda definição, proclamar publicamente. Publicar. A terceira definição, denunciar, relatar, revelar. Mas o resumo é, a palavra catagelo, ela é quando você tem uma palavra final e imutável de um rei ou de um imperador. Pode deixar essa imagem aí. Então, sabe nos filmes, quando você tem um decreto? Então chega alguém e desenrola um rolinho assim, normalmente eles pregam numa árvore e diz, esse é o novo decreto do rei. Sabe isso? Já viram num filme? Então, quando isso acontece, isso acontecia no período romano, eles abrem o decreto e eles então pregam isso numa árvore, numa praça, e eles diziam a palavra catagelo. Esse é o decreto do rei, e é isso que vai acontecer. Então a Bíblia diz que quando nós sentamos à mesa, comemos e bebemos,
nós anunciamos Cristo até que Ele venha. Ou seja, decretos são feitos no momento em que sentamos a essa mesa. Então, quando você senta numa mesa, seu filho está vendo, você diante de uma situação tensa. Quando você senta numa mesa, você abre a sua Bíblia, e dentro da sua casa você ora, você resolve ir para a mesa, buscar o Senhor, traz, vai servindo. Irmãos, quando você resolve fazer isso, você senta à mesa do Senhor e vive se alimentando dessa mesa, você está fazendo decretos que servirão para mudar a sua história e de toda a sua posteridade. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que a minha mãe, ela disse que ela se converteu porque alguém leu que Deus era Deus de geração em geração. Ela diz, eu vinha de uma família tão destruída que o que eu queria era alguma coisa que pudesse gravar e mudar a história dos meus filhos. Ela diz, eu me converti ouvindo genealogia. Porque quando sentamos nessa mesa, então comemos, bebemos, nós declaramos catagelo sobre os meus filhos, catagelo sobre o meu casamento, catagelo, a minha história será mudada. Aleluia, decretos do céu. Agora, o que eu entendo é que quando eu sento nessa mesa, e veja se isso não é verdade, quantas pessoas você conhece que sentaram nessa mesa, adulteraram e liberaram decretos sobre a sua família terríveis? Quantos conhecem? Quantos conhecem pessoas que sentaram nessa mesa, fizeram coisas erradas, comeram em relacionamentos que não tinham nada a ver com Cristo, e deixaram crianças órfãs que hoje são marcadas por essa rejeição? Estou falando mentira? Isso não se aplica? Isso é só uma história da Bíblia? Não. Quando a gente senta aqui, nós também dizemos catagelo. Só que é outro imperador. Mas é um decreto igual. Só que é outro rei. É outro governo. Então, da mesma forma que há o governo do céu, há o governo das trevas. Eu quero te hoje esclarecer que muitas vezes as palavras que falamos, aquilo que declaramos na nossa casa, infelizmente, são declarações e decretos que não vêm do céu, mas que marcarão a nossa geração negativamente da mesma forma. Então, por isso é tão importante você escolher a mesa. Que a mesa onde você senta define o que você come. E ao definir o que você come, define quem você é. E quando eu como da mesa do Senhor, eu libero decretos do Senhor sobre a minha casa. Mas quando eu sento nessa mesa, eu me alimento de porcarias do inferno. E ao me alimentar, ao relativizar, ao mudar a verdade em outras coisas, eu também estou me tornando uma pessoa pior. E, consequentemente, liberarei decretos terríveis na minha vida e na vida de quem está perto de mim. Amém? Amém, irmãos? Então, assim, quero terminar essa mensagem. Você pode ficar em pé para parecer que está acabando mesmo. O pessoal do louvor quiser vir aqui, nós vamos vir para a mesa. Aqueles que vão nos ajudar na Santa Ceia já podem vir também, por favor. Eu comecei essa mensagem dizendo a você, você jamais teria condições de vir para a mesa se ele não tivesse te convidado. Aquela vergonha que eu passei com Suelen, aquela vergonha é a vergonha que todos nós passaríamos hoje ao vir tomar da Santa Ceia. Nenhum de nós pode pagar. Mas eu comecei essa mensagem dizendo, ele te convidou, sem dinheiro. Venham, compram, comam e bebam, todos vós, sem dinheiro, que eu estou convidando vocês. Amém? Mas também, nós falamos aqui, você é aquilo que você come. E aquilo que você come é definido pela mesa que você senta. E ao sentar numa mesa, você libera decretos, bons ou maus. E aí você tem a sua vida como consequência disso. Às vezes, irmãos, eu vejo a nossa facilidade em culpar todo mundo por aquilo que vivemos. Porque eu vivo isso, porque isso. Eu vivo aquilo porque alguém me fez isso. John Maxwell diz que a nossa vida, ela é em torno de 10% daquilo que fizeram para nós. E 90% da maneira como reagimos àquilo que fizemos para nós. Então, irmãos, não dá para culpar alguém por ter me levado para essa mesa. Eu conversava esses dias com uma pessoa que caiu num pecado terrível. E ele me dizia, mas você não conhece ele, você não conhece ela, porque foi ele, foi ela que preparou isso para mim. Falei, não. 10% é o que te fizeram, 90% é a sua reação. Alguém insistiu em te trazer para essa mesa, mas você tem a liberdade em Deus e dada no Espírito para dizer, não, eu não quero,
eu estou indo para a mesa do Senhor. Eu conheço pessoas que estão tão envolvidas com pornografia, tão envolvidos, irmãos, com um mundo sujo. Conversei esses dias com um casal, meu coração ficou em pedaços. Ele dizia, uma família linda, ele dizia: eu criei isso na minha casa, meu coração arrebentado. Eu criei, eu levei minha esposa para uma mesa de pornografia, de desgraça. Eu levei ela. E agora nós estamos trabalhando, irmãos, tratando de um divórcio. Porque quando você come dessas porcarias, você libera decretos. É uma desgraça. É tempo, irmãos, da gente como crente ser crente de verdade. Sabe que a porcentagem de cristãos protestantes do país, aproximadamente nós somos quase 80 milhões de protestantes no Brasil. É muita gente. Se fossem contar os cristãos católicos, são 180, num universo de 250 milhões. Se todo mundo tivesse sentado aqui, o Brasil inteiro estaria servindo o Senhor Jesus. O problema é que a gente tem, vamos contar só do nosso grupo, dos protestantes. O problema é que a gente tem quase 78 milhões de protestantes que sentam aqui no domingo, mas sentam aqui na segunda-feira, que batem nas esposas, que violentam seus filhos, que fazem negócios como se estivessem nessa mesa, que não pagam ninguém, que sabem falar de Cristo, mas não sabem viver como Ele. Nós não somos devotos de Jesus. Um dia você deve ter sido devoto de algum santo. Você não precisa se parecer com um santo quando você é devoto dele. Você é só devoto. E aí a gente se converte e acredita que pode ser devoto de Jesus. Não, sobre Jesus é discipulado, é imitação, é ser seguidor. É diferente. Se só nessa cidade os cristãos de verdade, aqui em Laranjeiras, nós, falando de nós, fôssemos cristãos de fato, de segunda a segunda, sentado nessa mesa, e tudo que sair da minha boca é como que Cristo fala, tudo que entrar no meu pensamento é como o pensamento de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, toda a minha reação e postura é de alguém que está sentado aqui. Se só, irmãos, nós aqui dessa igreja tivéssemos de fato sentado nessa mesa e agindo com decretos a partir dessa mesa, nós já teríamos tocado todo o Paraná. Está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando, irmão? Está faltando a gente ficar aqui nessa mesa de verdade. Não há uma parte da sua vida que é gospel e outra não há. Isso não é evangelho. Deus não é mutilador. Quem é mutilador é o inferno. Ah, me dá o seu dedo, me dá seu olho. É assim o inferno, mas com Jesus não é. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a sua força. Esse é o evangelho que eu conheço. E assim, irmãos, eu tenho lutado para ser todos os dias da minha vida. Não é fácil. Você sabe que não é fácil. Quando alguém te engana, quando alguém bate na sua cara, quando alguém abusa de você, quando alguém é mal com você. Só que o problema é que quando essa pessoa é má com você e você é má com ela, infelizmente você saiu da mesa e foi atrás de alguém que já estava fora da mesa. Você entende, irmão? Então é sobre uma consciência, uma inteligência profética e espiritual. Entender, esse é o meu lugar. Eu vou para o lugar do meu pai. Eu não vou sair daqui mais. Que mesa bonita, hein, dona Marli? Que lugar bonito. Porque esse lugar bonito é o lugar dos filhos de Deus. Esse lugar é para você. Sem dinheiro, sem merecer, sem poder. Talvez hoje você me diz: pastor, eu estou sentado nessa desgraça aqui, ó. Esse negócio que o senhor falou sou eu. Tudo bem? Levanta e vai para lá. Mas só isso, só isso. Mas não tem que ficar explicando. Não, levanta e vem para cá. Quando você chegar aqui, você vai entrar no conselho. Sua roupa suja será trocada, seu cheiro de porco será lavado, e Deus vai te recompensar. Amém, irmãos? Esse é o evangelho genuíno, bíblico. Vai muito além do que aquilo muitas vezes que a gente imaginou. Vamos orar. Nós temos aqui a mesa. Vamos fazer o seguinte. Vamos correr para a mesa. Vamos fazer isso. Todos os cultos nós temos essa experiência com a mesa.
Então você que quer trocar de mesa, eu quero sair daquela, pastor, eu quero vir para essa. Ou você que diz, eu estou nessa e eu não quero sair daqui nunca mais. Ou você que diz, eu estou nessa, mas eu acho que eu estou comendo pouco. Então qualquer uma dessas situações, você corre para a mesa. Nós vamos tomar da Santa Ceia juntos, enquanto o Ministério de Louvor nos conduz aqui. Vamos lá? Venha para a mesa. Tem uma mesa lá no meio, outra aqui. Corra para a mesa de Jesus, sem dinheiro, sem merecer, mas venha, Ele está te chamando. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sim, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sim, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, e é certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sim, é assim. Assim que eu luto minhas guerras. Feche os seus olhos e vá declarando isso. É assim que eu luto as minhas guerras. Eu estou me posicionando hoje. Sim, é assim. Eu me posiciono hoje. É assim, Senhor. É assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sim, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sim, é assim.
mas sou guardado por ti. Parece que Aleluia. estou cercado. Irmãos, nós até tiramos a banqueta de lá. Assim, profeticamente, em nome de Jesus, não há lugar para nós lá mais, amém? Esse é o nosso lugar. Vou fazer uma coisa. Vou pedir que você se sente assim como nós estamos sentados. Você vai fechar os seus olhos e fazer essa declaração: Senhor, assim como eu estou sentado aqui, essa é a minha declaração. Eu estou sentado na sua mesa. Satanás tem tentado me tirar desse lugar, tem feito propostas, tem usado pessoas para me tirar do sério, circunstâncias para me levar dessa mesa. Mas eu agora quero de maneira profética declarar: eu estou sentado à sua mesa e eu não vou sair dela. Eu não vou sair daqui. Eu sei que tudo que eu preciso tem aqui. Satanás tem tentado me seduzir, mas o Senhor me atraiu com cordas de amor. De várias maneiras Ele tem tentado me levar. Quantas vezes me sinto culpado, rejeitado, traído, ofendido, e quantas vezes eu quero comer dessas coisas de novo. Quero me alimentar do passado, de coisas que fizeram, mas hoje eu repreendo essa ação do inferno e eu estou sentado na mesa com Jesus. Eu quero aprender as lições, eu quero aprender a ser um Cristo menor. Eu quero sim, Senhor. Esse é o meu grande desafio. Fique sentado, fale com o Senhor. Você está na mesa dele. Pai, nós consagramos agora o pão e o cálice. Consagramos esses elementos. E eles agora nas mãos dos meus irmãos, nas nossas mãos, eles são o símbolo da vitória do Senhor sobre o inferno. O inferno derrotado vive tentando nos levar para aquela outra mesa. Mas nós, em Cristo, também somos mais do que vencedores sobre o inferno. O Senhor declarou que pisará Satanás debaixo dos nossos pés. E essa é a nossa posição aqui. A nossa posição é na mesa contigo. Por isso eu peço que quando todos nós aqui comermos e bebermos do pão, do cálice, que isso se transforme em vida, em sustento, em prazer, em honra dentro do nosso coração. Que haja cura sobre os enfermos, que haja cura para a sua alma, para as suas emoções, para o teu espírito, que haja cura para o seu casamento, para a sua casa, que haja restauração de sonhos, projetos, propósitos, em nome de Jesus, porque nessa mesa tem tudo que precisamos. Pai, nos ajuda, e quando comermos agora, que sejamos fartos no banquete que é oferecido a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então coma do pão, beba do cálice que é servido nessa mesa de Jesus. Depois de fazer isso, ora com a pessoa que está do seu lado, por favor, tá bom? A sua graça me atraiu e hoje sou um filho amado por você. Deixo pra trás o que se foi e hoje vou pra você. A sua graça me atraiu e hoje sou um filho amado por você. Deixo pra trás o que se foi e hoje corro pra você. A sua graça me atraiu e hoje sou um filho amado. Eu corro pra mesa, eu corro pra mesa. A cruz me deu esse lugar contigo. Eu corro pra mesa, eu corro pra mesa. A cruz me deu esse lugar contigo. Deixo pra trás o que se foi e hoje corro pra você. A sua graça me atraiu e hoje sou um filho amado por você. Deixo pra trás o que se foi e hoje corro pra você. A sua graça me atraiu e
assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Sim, é assim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque além do Senhor preparar uma mesa para nós, ainda é um banquete. É um banquete, é fartura. Nós podemos nos deliciar do seu banquete. Além de tudo, Senhor, ainda tem a sua presença, que é o melhor de tudo. O Senhor está conosco, o Senhor está junto. A sua intenção sempre foi comunhão, desde a criação do mundo. E o Senhor vinha na viração do dia para ter comunhão. E a palavra comunhão, como nós aprendemos, é sentar à mesa juntos. Koinonia, kadosh. Nós queremos estar separados para o Senhor mesmo. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós temos esse privilégio de fazer essa escolha hoje, Pai. De te escolher, de escolher a sua mesa. Nos ajuda a perseverar aqui, Senhor. Nos ajuda a permanecer, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos resistir às tentações, resistir àquilo que tem tentado nos seduzir, Pai. Nós queremos, mais do que ser seduzidos, nós queremos ser atraídos à Tua presença, à Tua mesa, em nome de Jesus. Abençoa cada um, cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá os avisos então, irmãos, para nós